retirada da vacina. Mas já me adianto e digo que eu acho que a única vantagem que até me fez ficar mais favorável, digamos, entre aspas, é o fato do Paraná também ter retirado a vacina. Porque se nós não tivéssemos retirado a nossa, nós ficaríamos isolados aqui no sul do Brasil, o que seria péssimo para nós. Mas já me adianto e digo que eu continuo com a tese de que nós não vamos ter vantagens. Eu falo na pecuária bovina, setor que eu represento, nós não vamos ter vantagens. Talvez até o pessoal da suinocultura tenha, enfim, outros tenham. Na pecuária de corte eu não consigo ver vantagens com a retirada da vacina. Veja o Uruguai. O Uruguai exporta carne para onde quer, para o mundo inteiro com vacinação. E eu digo mais, fui 8 anos presidente da Associação Brasileira de Angus, nunca deixamos de exportar carne Angus por vacinarmos. Nunca houve isso aí. Nós não exportávamos mais por 2 razões. A primeira, porque o mercado interno pagava mais do que o externo. E a segunda, porque nós não tínhamos volume suficiente para negociar a exportação de carne. Mas, evidentemente, já que, como eu disse, repito, o assunto está superado, porque já houve uma decisão da maioria pela retirada da vacina, e de resto, nós não podemos ser ingênuos, porque, na verdade, o governo, o Estado brasileiro, queria que assim fosse. Houve, sim, uma deferência aos produtores que se manifestaram a respeito, mas a decisão já estava tomada, eu tenho um entendimento muito claro nesse sentido. Mas vamos esperar para ver o que vai acontecer. E vamos, evidentemente, ter que resolver algumas questões que ainda estão pendentes. Veja, Alex, vejam os senhores todos, nós retiramos a vacina e sequer tínhamos estrutura financeira para eventualmente indenizarmos os proprietários possivelmente atingidos por um surto em caso de rifle sanitário. Agora que estamos estudando a forma de aumentar o fundo existente para esse fim, lá no Fundesa, através de um aumento de participação nos abates ou de um seguro, enfim, assuntos que ainda estão em debate na pecuária do Rio Grande do Sul. Depois eu quero lhe ouvir melhor sobre essa sugestão aí de seguro, Dr. Weber, mas eu quero chamar a Julinha ela vai trazer para nós, Júlia, o escopo dessa programação que nós teremos, como é que vai se dar um pouquinho desse roteiro para o pessoal acompanhar, porque eu digo para vocês, o pessoal da pecuária, preste muito atenção nessa jornada nisso, vai ser falado muito, assim como esse assunto que traz aí o Dr. Weber, teremos outros especialistas. Eu gostaria até que destacasse os outros convidados que nós teremos, Júlia. Muito bom dia, bem-vinda de novo ao Conexão, amiga. Bom dia. Tá fechado o teu microfone, Júlia. Tá fechado o teu mic, hein? Não ouvimos. Não. Não é lá mesmo? É lá. Vamos continuar então com o Dr. Weber até a Julinha restabelecer lá o microfone dela. Ô Dr. Weber, essa sugestão aí de um seguro para dar uma garantia, mas aliás uma negociação com uma grande empresa seguradora, assunto esse que foi começado na Farsul, está sendo liderado pelo Fundesa. Como é que o senhor vê isso aí, doutor? Daria uma tranquilidade? Eu vejo como uma boa alternativa, porque na verdade nós precisamos ter alguma alternativa para essa questão. Nós temos, além da questão meramente financeira, uma preocupação muito grande também decorrente do nosso banco genético. O Rio Grande do Sul é o detentor do maior banco genético de raças europeias do Brasil. Então, um surto de aftosa aqui, um eventual rifle sanitário, seria uma desgraça para todos nós. Impagável com dinheiro. Mas, de qualquer forma, é fundamental que nós tenhamos um fundo para, no mínimo, ressarcir aos que eventualmente viessem a ser prejudicados com o surto. E agora, Julinha? Bom dia. Agora consegue me ouvir? Agora sim, Júlia. Agora sim.
Então, bom dia, né? De novo, agora me ouvindo. Mais um ano tô aqui falando da jornada do Nespro, né? Tô quase sócia do programa já. Julinha, a porteira tá sempre aberta, Julinha, tu é parceira. Então vamos lá falar um pouquinho da programação desse ano, tem bastante coisa, né? Nós vamos estar de novo, mais um ano com um evento totalmente digital. Nos 2 dias a gente vai estar transmitindo lá diretamente da Expo Inter, nos dias 8 e 9 de setembro. Então a gente começa no dia 8, na quarta-feira. Começamos às 5h30 da tarde, né? Temos a abertura oficial do evento e o primeiro painel já começa às 5h40 da tarde. O primeiro painel ele vai falar sobre as oportunidades e desafios no cenário nacional e internacional frente ao novo estado sanitário, que é o que a gente estava falando agora, né? Com o Leonardo Lamacchia, o Gadião Silveira Pereira, o Bernardo Todeschini e o Dr. José Weber, que está com a gente. Depois já a gente vai abrir um espaço para perguntas e debates, né, sobre o assunto, que eu acho que vai dar o que falar. E às 19 horas nós continuamos então com um painel que vai ser falado sobre as experiências e estratégias de zonas livres de aftosa sem vacinação. E quem vai falar com a gente sobre isso vai ser o veterinário Otamir César Martins, o Diego Torres Severo, o veterinário Fernando Groff e o Fernando Matos também vai falar sobre isso. E a gente vai ter mais um espaço aberto para debates e perguntas sobre isso. E a gente vai ter o fechamento do primeiro dia, então, às 20h30. E aí a gente já pula, então, para o dia 9 de setembro, que abrimos um parênteses, vai ser no dia do médico veterinário. E a gente tem abertura, então, do segundo dia às 8h30 da manhã. E a gente vai ter a palestra com a Ana Karina Vasconcelos, que acho que vai ser muito interessante, que ela vai falar sobre o protagonismo do agronegócio no futuro Brasil, comercialização de carne cultivada como uma alternativa sustentável. Eu acho que vai ser super interessante, porque ela vai trazer uma nova abordagem, porque ela é uma pesquisadora brasileira que está lá em Singapura, e ela está fazendo um desenvolvimento de um trabalho com carne cultivada a partir de células-tronco, com crustáceos sem precisar sacrificar o animal. E acho que vai ser interessante trazer para um evento como a Expo Inter os avanços tecnológicos da cadeia produtiva da carne e como é que isso vai impactar na comercialização e padrões no consumo dos próximos anos, né? E a gente acha que essa tecnologia ela não precisa necessariamente vir para competir com a carne tradicional, mas sim a gente ter uma nova alternativa, né? Principalmente nos dias de hoje, que tem se falado bastante sobre isso. Também, na manhã do dia seguinte, nós temos uma palestra com o Osler Desuzart, que vai falar sobre a eficiência e agregação de valor na produção da carne bovina. Nós também vamos ter uma palestra com o Dr. Alexandre Varela sobre o programa Embrapa Labex, que vai falar sobre a detecção de sinais e tendências para a inovação da pecuária de corte. Aí nós vamos ter, então, mais um intervalo para debates e perguntas. E aí, na volta, nós temos uma palestra com o Dr. Fábio Montossi, que vai falar sobre uma abordagem sistêmica para o sistema de produção no futuro, a produtividade e sustentabilidade, um alinhamento necessário à produção a pasto. Depois nós temos mais uma palestra com o Dr. Roberto Sainz, que vai falar sobre sistemas de produção para o futuro da pecuária de corte. Depois teremos a mestre Yara Bento Sunhê, que vai falar sobre oportunidades organizacionais na pecuária de corte, uma visão de quem está fora do Brasil. E também teremos uma palestra com o Décio Coutinho, falando sobre a sustentabilidade na cadeia produtiva da carne. Então nós vamos ter mais um espaço interativo para perguntas e para debate sobre os assuntos abordados. E aí, então, nós voltamos do próximo intervalo às 13h30, no próximo painel que fala sobre o que é de novo em nutrição para a produção de carne bovina. Então, nós vamos ter uma palestra com o Pedro Veiga Paulino, que vai falar sobre os caminhos nutricionais para as novas oportunidades na bovinocultura e carne do bem. E também com o nosso querido professor Paulo Carvalho, lá da URGS, que vai falar sobre estratégias nutricionais para bovinos a pasto. Aí, após, então, nós temos mais um intervalo para debates e perguntas.
Nós vamos ter também a apresentação dos prêmios referentes aos resumos científicos, que a gente está com espaço aberto para o pessoal da graduação e da pós-graduação, que está fazendo pesquisa na área de bovinos de corte, para enviarem seus resumos científicos, para serem submetidos na jornada Nespro, e vão sair nos anais desse ano. Então, nós vamos ter também premiação para os melhores resumos, que são eles em 4 setores, né, da produção, digamos assim. Vai ter sobre agronegócios, sistemas de produção, reprodução e nutrição. Então, a gente vai ter um espaço, né, na jornada para fazer uma premiação dos melhores trabalhos que forem submetidos. E também, depois desse espaço, nós teremos às 15 horas do segundo dia o próximo painel, que vai falar sobre soluções em manejo reprodutivo para os rebanhos de corte, que nós teremos uma palestra, então, com o Dr. Reinaldo Cook, que vai falar sobre comportamento e reprodução de bovinos. Perfeito. E com o Gabriel Bó, que vai falar sobre avanços no manejo reprodutivo para a pecuária de corte. Aí mais um espaço para debates e perguntas. E aí nós teremos, então, mais o espaço de apresentação do Prêmio Nespro Pesquisa. E a gente vai ter um encerramento, então, do segundo dia da jornada do Nespro. Já deixando saudade para outra jornada. Exatamente, já deixando convite para o próximo, né? Eu gosto muito de pessoas, concorde ou não com elas, mas elas têm uma convicção, têm opiniões, e elas são convictas naquilo. E o Dr. Weber é uma dessas pessoas, e é por isso que ele tem esse status de personagem do agronegócio aqui do estado. E será uma dos palestrantes aí do nosso Nespro. Eu queria lhe provocar, Dr. Weber, para falar um pouquinho, e depois o senhor pode expandir mais isso aí lá na jornada, que é em relação a esses cenários, né, que se desenham a partir do ano passado, com um boom aí da pecuária, muito potencializado esse ano aí, eu me refiro logicamente à valorização e a preços, né? Como é que o senhor está vendo esse momento, o que isso tem exigido e qual é a adaptação do produtor em relação ao atendimento desse mercado, dessa demanda, doutor? Bem, felizmente nos últimos anos nós tivemos uma valorização grande, como dissesse, da pecuária. Isso nos trouxe um alento muito grande, embora tenhamos agora, nesse exato momento, uma certa retração. É isso que eu sempre digo, que o limite de preço passa pelo bolso do consumidor. O limite de preço é o máximo que o consumidor vai poder pagar pelo produto. E fora disso, é tudo ilusão e romantismo, porque o que vale realmente é a possibilidade que o nosso público, que a nossa comunidade tem de comprar o produto. Aqui no Brasil, nós, especialmente o Rio Grande do Sul, os estados do Sul, nós temos o hábito de comermos carne praticamente todos os dias, o que não ocorre, carne bovina que eu digo, o que não ocorre em outros países. Tem países da Europa onde carne bovina se come de vez em quando porque o preço é caríssimo. Aqui nós nos acostumamos com o preço da carne bastante acessível e nos últimos meses, digamos assim, subiu muito. Nós entramos num processo inflacionário e entramos também no outro aspecto importante. A tecnologia está bastante cara. O adubo subiu de forma violenta. Hoje a implantação de uma pastagem representa um custo muito alto. E evidentemente que tudo isso se retrata no custo do próprio produto final, que é a carne, para chegar à mesa do consumidor. Nós precisamos, como sempre, ter um bom gerenciamento, né? Eu acho fundamental no processo, em qualquer processo de administração, 2 aspectos: produzir qualidade e ter gestão do negócio. Porque nós precisamos entender que muitas particularidades do negócio fogem ao nosso controle. Nós não temos condições de dominar o clima. Nós trabalhamos numa fábrica a céu aberto. Então nós não podemos controlar o clima. Nós podemos controlar o quê? A qualidade do nosso produto, exige uma nutrição,
uma qualificação para uma criação boa e, por outro lado, o gerenciamento da nossa atividade econômica. Eu via na entrevista anterior com o professor Homero, ele comentando que está havendo uma maior abertura na nossa fronteira agrícola. Aqui no Dom Pedrito, por exemplo, há 3, 4, 5 anos atrás se plantava 20 mil hectares de soja, hoje se planta de 120 a 140 mil. Hoje nós estamos incrementando bastante aqui o trigo, que está retornando aos nossos campos. Estamos aumentando também o plantio do milho, ou seja, o produtor está procurando colocar a sua energia e os seus recursos em diversos produtos para que nós possamos atingir uma média. Então nós temos hoje pecuária, arroz, soja, milho, trigo e precisamos, em todos esses setores, trabalharmos com qualidade de gestão. Eu acho que essa é a forma. Evidentemente, eu tenho alguma dificuldade de falar em certos aspectos, porque eu não sou técnico no assunto, minha formação é jurídica. Aliás, eu nem sou mais advogado, Alex. Eu larguei a advocacia há muitos anos quando vim para Dom Pedrito e hoje me dedico apenas à produção rural, com muito orgulho, aliás, e queria dizer para a doutora Júlia que, vendo ela referir os palestrantes que estarão presentes nesse evento Nespro, eu fico ainda mais orgulhoso por ver que lá estarão presentes pessoas realmente extremamente significativas para o nosso setor. O professor Júlio está na nossa audiência e lembra aqui que nós poderemos ter, forte a chance de termos aí o ministro da Ganaderia, Agricultura e Pesca do Uruguai, o Ministério da Agricultura e Pecuária lá do Uruguai, que atualmente está sendo respondido pelo Tabaré Aguirre. Ele poderá estar e eu acho que tem muita coisa para se falar, né? E o próprio tema esse que o Dr. Weber traz à baila aí, porque afinal manter aqui no Cone Sul o status com vacinação e nós aqui não, se bem que foi uma decisão nossa, né? Eles não, nem os argentinos nem o Uruguai vieram aqui e botaram a faca no nosso pescoço para terminar com a vacina, não foi nada disso aí, mas é bom, até e tem essa questão do porto aqui também, que liga o Porto de Montevidéu com o Porto de Rio Grande, mas já nos encaminhando aí para a conclusão, Julinho, eu quero saber o seguinte, Tito, que é a pessoa, a agente dos preços aí do Nespro, como é que tu tem visto nesses últimos tempos aí? Deu uma oscilada, agora deu uma baixadinha, mas deu um boom aí tremendo no início do ano, né? Até no mês passado a gente tava, eu faço a análise dos preços semanais, né? Cada semana aumentava um pouquinho, cada semana até o mês passado, até que chegou num ápice, e agora esse mês, eu acredito que seja pelo final da entre-safra, né? Que já começou a dar uma baixada e tal, tá se regulando agora, voltando ao normal os preços. Mas deu um ápice, assim. Quero agradecer muito vocês e já marcar um encontro, então, para Expo Inter. Estaremos juntos lá e estaremos nos vendo, seja pessoalmente ou seja de forma virtual, mas o importante é que vai sair mais uma Expo Inter e vai sair mais uma jornada. Muito obrigado, Júlia Lima, muito obrigado, doutor José Roberto Pires Weber, e apareça mais outras vezes no programa, né? A sua palavra, a sua opinião é importante aqui também para a gente colocar na mesa, doutor. Virei sempre que convidado. Então tá. Grande abraço. Abraço, obrigado a todos, bom dia. Obrigada pelo espaço, pessoal, e não se esqueçam de se inscrever na Jornada do Nespro, é bem fácil, é só entrar no nosso site, que é www.urgs.br/Nespro, que lá tem todos os links, tudo certinho, é bem fácil, então a gente espera vocês lá. Perfeito. Vamos continuar falando de pecuária, vamos falar das raças Hereford e Braford. Vamos ouvir agora a entrevista que fiz na propriedade, lá fora, né? Porque a gente vai para um comercial, né? A gente consegue já anunciar. Enquanto o Diego ajeita aqui a entrevista que eu fiz com o Paulo, vamos aqui citar os nossos parceiros, né? Jornada Nespro, então, como a Júlia falou aí, 8 e 9
de setembro. Mas a gente falou antes também de seguro agrícola, falamos de clima, né? Proteja a sua lavoura das variações climáticas, faça uma cotação com a Solaris. São 50 anos trabalhando com as melhores e maiores seguradoras do Brasil e do mundo. Empatia com seus clientes e credibilidade no mercado. A Solaris também segura sua máquina e equipamento agrícola, unidades de armazenagem em galpões. Atuação em todo o Rio Grande do Sul, com escritórios em Porto Alegre, Antônio Prado, Flores da Cunha e Caxias do Sul. Solaris Seguros. Quando estamos segurados, tudo fica mais tranquilo. Fones 996539868 e esse é o 51, né? E tem o 54, que é da Serra. 9.905-6555. 9.905-6555. Eu disse Solaris Corretora de Seguros. Está no ponto? Então vamos ver aí um trecho dessa entrevista que fiz com o Paulinho. O Paulinho sempre muito técnico, né? Paulo Sherman Azambuja, diretor da Santa Teresa, que tem remate dia 5 de outubro. Mais um ciclo se completando. Qual é a avaliação que dá para fazer desde outubro até aqui, quando a Santa Teresa fez o seu remate anual? Pois olha, Alex, em termos gerais, o que a gente pode dizer é um fortalecimento bastante significativo da atividade, né? A valorização de praticamente toda a cadeia, né? Desde as categorias animais até o próprio produto final, a carne. A pecuária brasileira ocupando um lugar de maior destaque no que diz respeito à exportação, né, dessa proteína animal tão valorizada, né, que é a carne vermelha. E um momento, acho, bastante positivo, né, em que a gente enxerga um retorno dos criadores à atividade de cria, né, com o objetivo de ou voltar, ou mesmo os que permaneceram, maximizar a produção de terneiros, né? Porque o que a gente nota é uma demanda muito grande pelo nosso produto e para nós uma satisfação, né, de estar inserido nesse contexto, de ter mantido as atividades durante, inclusive, quantos ciclos nós conversamos em que o momento não era favorável e se conseguiu ultrapassar, o produtor gaúcho sempre com muita abnegação e muita força. Então, o momento a gente enxerga não só nós da Santa Teresa, mas o setor como um todo com bastante satisfação, né, dessa melhoria, e o nosso trabalho segue sempre o mesmo, né? A gente sempre brincava no bom sentido, Alex, contigo quantas vezes aqui que na verdade hoje nós estamos fazendo o remate de 2024, né? Nós estamos pensando em fazer o acasalamento das fêmeas que vão entrar em serviço na primavera de 21 agora, e esses animais vão ser vendidos aos 2 anos na primavera de 24. Então é um pensamento sempre de médio prazo, que tem que nos guiar para que a gente colhe os frutos a cada ano que passe, na dependência desse planejamento ter sido bem feito há 3 anos atrás. Como destaque, eu acho que vale mencionar mais uma vez o excelente resultado da Santa Teresa nos programas de melhoramento genético, né? Muito alicerçado quando a gente pensa que esses animais de destaque de programas de melhoramento genético nos últimos 4 anos do Promebo, especialmente nos últimos 2, são animais oriundos de genética da própria Santa Teresa, ou seja, animais filhos de touros nascidos e criados na propriedade. E o que nos chama atenção e que nos foi motivo de grande satisfação para nós foi a procura dessa genética por centrais de inseminação com o objetivo de disseminar esse material aí Brasil afora. Quando nós tivemos aí nesse ano agora, aí nesse mês de agosto, propriamente dito de 2019, 3 touros contratados para centrais de inseminação. Paulo, 5 de outubro é o remate anual. Nos fala sobre os preparativos, como é que ele irá acontecer. Ainda não temos certezas, né, em relação a essa questão toda de protocolo, mas já dá para ter uma ideia de como é que vai ser.
Em princípio, nós temos uma ideia, obviamente, até para nos organizarmos, né? A gente está fazendo toda a preparação para esse remate sair como do ano passado 100% virtual, ou seja, não depender do recinto, ou seja, do presencial, mas em função dos acontecimentos, né, e do que vai ser sinalizado pelas autoridades sanitárias na sequência aí desses próximos dias, a gente vai saber se nós vamos poder realizar um evento presencial, obviamente que em outro formato, né? Não naquele formato tão aconchegante de integração, de almoços, churrasco e de passar o dia todo mundo junto. Ainda não, né? Se Deus quiser, esse ano acho que não, mas tomara que em breve, né? Tomara que em 2022, mas talvez um presencial com um número de pessoas já cadastradas e dentro do que as autoridades de saúde permitirem e com todos os protocolos, a gente não descarta, mas a ideia principal agora, a gente trabalha obviamente em realizar o evento de maneira virtual para que chegue no dia 5 de outubro, dando ou não presencial, a gente dê seguimento à comercialização, né? Quantidades similares? Foi ótimo tu tocar nesse ponto, um ponto que para nós da família nos traz uma satisfação tremenda. Em relação aos Hereford e os Braford, quantidades similares, ao redor de 90 touros Hereford e Braford e 110 fêmeas, né? Aproximadamente 70 touros Braford e 25 touros Hereford, mas nós temos uma novidade que nos enche de alegria e de emoção, que é a participação da Estância Madrinha, né? Uma propriedade co-irmã que nós assumimos há 4 anos atrás no município de Dom Pedrito e começamos a desenvolver um trabalho de seleção genética na raça Brancos, um outro sintético que a gente julga vai ser muito importante na composição não só da pecuária gaúcha, mas da pecuária brasileira, com potencial de produção excelente, com um nível de adaptação muito bom, inclusive nas regiões de maior desafio do país. E a Madrinha vai participar então pela primeira vez, Alex, dessa oferta, trazendo entre 20 e 25 reprodutores da raça Brancos, todos eles controlados pelo programa Natura, top de índices. Nós temos mais de 20 animais ceipados, ou seja, que tem certificado individual de produção, um certificado esse fornecido pelo MAPA através da interpretação dos dados do Natura, né? Em que 20% dos superiores de toda a população avaliada recebem. Nós temos satisfação de trazer já nesse primeiro ano, eu acho que, para não errar, no mínimo a metade da oferta ceipada, e os outros também todos ponta de programa, ou seja, e com outro aspecto bastante interessante. Nós, quando começamos esse projeto, nós buscamos doadoras nos criatórios mais respeitados, mas principalmente nos abastecemos no início com 80% dos animais oriundos da GAP, além de nós termos uma relação muito boa com a família GAP. A gente também, através da confiança, né, e também da admiração do trabalho dos nossos colegas, tivemos oportunidade de selecionar matrizes como nossas futuras doadoras, e o fruto está aí nessa geração. Eu tenho certeza que quem tiver a oportunidade de acompanhar nos materiais de vídeos e de fotos, caso o evento não saia presencial, mas mesmo saindo e sendo virtual, a gente vai divulgar esses vídeos, vão achar uma oferta bastante qualificada. Desafio, né, Paulinho? É um desafio, mas não tenho dúvida de que a mesma qualidade que é imprimida aqui na Santa Teresa, também lá em Dom Pedrito, na Madrinha, não é diferente. Nossa conversa está tão boa que os animais até deram uma deitada ali para descansar.
Paulo, então nós vamos continuando, acho, conversando até lá. Eu acho que esse é um período bom de conhecimento. Tu és um cara que entende bastante e passa muita credibilidade. Isso para nós também é fundamental, para nós que trabalhamos com geração de conteúdo. Vamos estar aí no programa, vamos mostrar mais ainda a genética aqui e vamos também mostrar a genética de lá, por que não? E se Deus quiser, desejar um bom remate mais uma vez para nós. Obrigado, Alex. E queria então reforçar, convidar todos, dia 5 de outubro, terça-feira, 13 horas, transmissão pelo canal do Criador, na Sky, Lance Rural na internet, falar que nós na Santa Teresa, todos estamos à disposição, contatos também, Atalaia Remates, Trajano Silva Remates, a equipe toda apostos para, desde aqueles que têm interesse de vir pela primeira vez, elaborar o seu cadastro de forma antecipada, sem correria, para não deixar de última hora, e para aqueles clientes que já vêm nos acompanhando também, a equipe toda apostos para atender da melhor forma possível. Característica essa que eu sempre friso e que tu vem nos acompanhando, é a marca da Santa Teresa, sim, que é o serviço. Nós temos uma preocupação muito grande em concretizar os negócios, mas sobretudo em prestar um serviço de qualidade, ou seja, não apenas a venda, mas a questão do atendimento, da informação, da entrega dos animais e do pós-venda, que tu sabe que é a marca registrada da Santa Teresa. Ok, muito obrigado. Valeu, um abraço a todos e estamos à disposição. Sementes Rancho King, a base forte da sua lavoura. Cotações agropecuárias. Oferecimento MB2 Agronegócios. Arroz a R$ 78,00, as cotações são da AGTEC Assessoria Rural. O arroz entre R$ 78 e R$ 82,00, a soja R$ 171,00 em Rio Grande, saca de 60 quilos, tá? Também o milho, mesma quantidade em saco, R$ 95,00, o trigo R$ 87,00. O boi gordo quilo entre R$ 10,00 e R$ 10,50, a vaca gorda entre R$ 9,50 e R$ 10,00, o suíno quilo R$ 5,70, cordeiro R$ 10,00, leite R$ 1,94 litro, enquanto o frango, o quilo está a 5,60. O dólar fechou a semana em 5,24, atualizado em 13/8, portanto, nesta sexta-feira, 13. Vamos ao intervalo comercial e voltamos para falar com Zé Carlos Pires e depois vamos falar também sobre salinidade da água da irrigação da Costa Doce. Acústica e a hora certa. 9h23. MB2 Agronegócios, planejamento e gestão de propriedades rurais, conhecimento, competência e resultado. Estes são os princípios da MB2. Fale com João Blanco e Manuel Munhoz pelos telefones 51-9820-1419 e 9986-2115 ou faça uma visita. MB2 Agronegócios, Manuel da Silva Pacheco 670, no centro em Camaquã. Médico veterinário Vinícius Copes atua na área de reprodução, clínica e cirurgia de bovinos, diagnóstico de gestação com ultrassonografia, inseminação artificial em tempo fixo e vacina de brucelose. Atendimento em Camaquã, Arambaré, Tapes, Cristal, São Lourenço do Sul, Chuvisca, Dom Feliciano e Cerro Grande do Sul. Plantão 24 horas para emergências. Dr. Vinícius Copes atende pelo telefone 999424435. Sempre à disposição do amigo produtor rural. A Marcolin dispõe de um amplo estoque de peças e acessórios para caminhões das marcas Volvo, Ford, Volkswagen, Scania, Mercedes e Iveco. Fácil estacionamento, preços especiais e as melhores condições de negociação. Marcolin, peças e acessórios para caminhões. Avenida José Loureiro da Silva, 751. Fone 3671-2840.
Garage Sul, o seu carro vai mais longe com manutenção preventiva e a equipe da Garage Sul vai até a sua residência ou empresa buscar o seu veículo para a análise de um minucioso checklist de revisão. Visite o site garagesul.com.br, Rua Doutor Pereira Neto, 2100, Avenida Otto Niemeyer, 1330. Mais informações pelo WhatsApp 51 99235 8858. A Associação dos Arrozeiros de Camaquã é uma entidade que se propõe a defender o setor e seus filiados em todas as suas formas. Filiados à Federarroz, participamos direta e ativamente das discussões que envolvem os pleitos de nossa cadeia produtiva, de nossos interesses. Por isso, arrozeiro, lhe convidamos, seja mais um filiado da nossa associação. Sim, juntos podemos muito mais. Com as opções e investimentos do Sicredi, você conquista seus objetivos. A gente tem mais de 115 anos de história e trabalhamos junto ao produtor rural, impulsionando o crescimento coletivo, pois reinvestimos recursos na sua região. Aqui, o seu agronegócio rende um mundo melhor. Conte com nossas soluções em investimentos e, nesta safra, invista na sua prosperidade. Fale com seu gerente. Sicredi, gente que coopera, cresce. Voltamos a apresentar Conexão Rural, o programa do agronegócio. 9h26, com a temperatura nesse momento na casa dos 16. Depois nós vamos falar de arroz e de IRG, e nós temos ainda o Dr. Nestor Heinck, que vai fechar o programa. Mas agora nós vamos falar com o Zé Carlos Pires. Hoje o Zé Carlos não está em Brasília, hoje o Zé Carlos está em Pirenópolis, uma cidade histórica lá do estado de Goiás, que é mais ou menos igual a Paraty. Ele vai trazer mais detalhes, que lugar bonito, agora eu estou vendo a imagem. E, em primeiro lugar, parabéns pelo teu aniversário, mas eu te confesso, Zé, que eu fico confuso, porque tu tem 2 datas de aniversário. Parece que tu tá fazendo aniversário todo mês até, meu amigo. Bom dia, bem-vindo à Conexão de novo. Bom dia, Alex Soares. Bom dia, ouvintes da Conexão Rural. Bom dia, meus amigos. Bom, vocês sabem que eu tenho 2 datas, né? Eu tenho a data que eu nasci e a data que eu fui adotado, entendeu? E eu festejo, entendeu? Com toda felicidade e alegria essas 2 datas, né? Mas hoje eu tenho que agradecer também a todos aqueles que me mandaram as mensagens, viu? E muito obrigado pelas mensagens de carinho, né? E eu vim para Pirenópolis. Onde é que é Pirenópolis? É uma cidade histórica de Goiás. Ele fica a 150 quilômetros de Brasília. Tem 25 mil habitantes. Ela é turística, totalmente turística. Tem cachoeiras, muitas pousadas, campings, entendeu? E foi tombada pelo Patrimônio Nacional. Tá? É muito parecida com Paraty, tá? Só que é menor. Bom, mas como você está se notando, Alex, eu estou com problema de retorno de novo, viu? Uhum. Como se nota, como está se notando, o arroz está reagindo. Tá? Já se fala em preço acima de R$85. Né? O consumo interno, com a ajuda do governo e com as campanhas de doação, aumentaram o consumo. Né? E se nota, né, que os supermercados começaram a fazer compras, entendeu? E o Plano Safra? Bom, o Plano Safra, nesses 40 dias, já ultrapassou 40 bilhões de reais. Tá? Então, isso representa um aumento de 15%, tá? Em referente ao 2020. Então, quem tem que fazer algum trabalho em cima do plano de safra, o Plano Safra tem que agilizar, porque esse ano vai faltar recurso mais cedo. Bom, já se sente uma variação do dólar, viu? E esse dólar é para cima. E os preços das commodities subindo, está subindo. Mas por que estão subindo?
Pode ser pela crise política, mas também a falta de alimento no mundo. Né? A procura é muito grande. E a crise de energia? Se fala muito na crise de energia, né? Mas se fala pouco sobre a energia alternativa, Alex, né? E que poderá faltar, né? E vai faltar para até para a agricultura também, né? Porque as hidrelétricas estão com os reservatórios muito baixos. Ô Zé, deixa eu te falar uma coisa. Por que nós não temos que investir na energia alternativa? Temos que investir. Pergunta aí para o pessoal do Sicredi, né? E verifica o volume de recursos que eles estão passando para os pequenos. Não, continua, Zé. Continua que tá. Continua. Bom, então, para terminar, nós vamos falar em política, né? É verdade. Vamos falar no Distritão. Né? O que é o Distritão? O Distritão é a volta, o que era antes, né? Volta de novamente a surgir os pequenos partidos, mas os pequenos partidos que estavam praticamente se terminando, né? Hoje nós temos 37 partidos, né? E a maioria são nanicos, né? Que vivem conchados com para não desaparecer. Né? E o voto auditável do Congresso não está encerrado. Por pouco tempo também, né? Mas aí fora as discussões e a desconfiança continua a mesma coisa. Porque a maioria dos votos lá dentro do Congresso foi para que fosse auditado. Tá? Veja que teve 229 votos a 218. Só não passou porque faltou quórum, né? Que é 2/3 dos 513 deputados. E para finalizar, na política, a prisão do Roberto Jefferson, não sei aonde vai parar, Alex. Tá? Qual será a reação do público e dos políticos? Tá? Então, vamos ver o que vai acontecer. Muito bom. Obrigado e até sábado que vem, se Deus quiser. Em outro local, viu, Alex? Pode ter certeza. Se Deus quiser, Zé Carlos Pires, na bucólica e aprazível cidade onde que ele está, que é Pirenópolis, né? Interior de Goiás. Um grande abraço. Parece Arambaré até a cidade, né? Parece Arambaré ali. O Zé Carlos, a gente tem que acertar esse negócio do retorno do Zé Carlos essa semana, Diego. Tu fala com ele aí, eu acho que ele tá ouvindo pelo aplicativo, aí dá um atraso. Eu dei a ideia de fazer pelo Zoom também, de repente a gente vai fazer isso aí. Mas deixa eu comentar em relação ao Roberto Jefferson, por exemplo. O Roberto Jefferson ontem teve a prisão decretada por decisão do ministro Alexandre de Moraes, que me parece que é o ministro que assume aí o corporativismo do STF, que, diga-se de passagem, nunca teve tão unido, né? Sempre foi uma gaiola de vaidades, enfim. Agora, esse assunto até depois eu vou trazer também com o doutor Nestor Raim, mas o pedido de prisão, é só bom que se diga, foi feito pela Polícia Federal, ainda dentro daquele processo das fake news, enfim. Mas a gente vê com reserva, logicamente a gente vê com reserva essas coisas de prisões. A gente sabe que existe em curso aí uma ruptura institucional, ou pelo menos uma tentativa dela, mas o fato é que há uma prisão contra a liberdade de expressão, né? E foi uma semana muito tensa, né? Foi uma semana muito tensa. Em relação à votação do voto eletrônico, me parece que houve um equívoco de cálculo da própria mídia, grande mídia, como é denominado os grandes grupos aí de comunicação, dizer que houve uma derrota de Bolsonaro. Houve sim uma derrota, mas não foi acachapante. A gente está falando aí de 229 votos de 308 necessários. Ou seja, não foi tão grande assim, nesse quesito específico. Tivemos outras 3 votações, e as 3 também o governo perdeu. Mas, de qualquer modo, não foi lá tudo isso aí, né?
Então, amigos, a gente tem que ver muito... Cada caso é um caso, né? Cada caso é um caso. Agora, fervilha a coisa, fervilha. Tivemos aquele desfile dos equipamentos militares, blindados e jipes, enfim. E no mesmo momento que ocorreu aquele desfile, muita gente disse que foi proposital para intimidar o Congresso Nacional, enfim. Mas, naquele mesmo momento, se reunia o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, com o ministro Barroso. E quando ele dava garantias de que não haveria, e foi uma conversa muito franca, e ele foi muito enfático ao ministro Barroso, quando disse que não há disposição nenhuma de quem manda nas Forças Armadas, ou seja, está falando em caserna, não está falando institucionalmente, não há disposição alguma de golpe. Então as coisas estão muito complicadas, estão dúbias em Brasília, mas a gente tem que se perceber muito e se atentar muito aos detalhes. Eles são muito significativos nesse processo todo aí. Quando são 9h36, já temos alguns dos convidados aí já em vídeo, Diego, já vamos começar esse assunto. O Marcelo Ferreira ali. Antes de chamar o Marcelo, deixa eu dar uma informação aqui de que já está definido o novo presidente do Instituto Rio Grandense do Arroz. O nome do próximo presidente, pelo menos tive essa confirmação aí de fontes que estão ligadas ao setor, de que o próximo presidente do IRGA é o Rodrigo Varlé Machado, que vem atuando na Secretaria da Agricultura, vem atuando com a secretária Kovács, seja na Assembleia, seja na Secretaria, e estará sendo nomeado aí nos próximos dias como novo presidente do Instituto Rio Grandense do Arroz. Ele que vem fazendo um trabalho bastante forte aí, de estreitamento das relações da Secretaria com as prefeituras, tem feito isso muito bem. E também agora nessa questão aí da CESA, que a CESA iria ser liquidada, essa unidade de Camaquã, ia ser leiloada, e ele acabou, junto ao secretário, fazendo um trabalho muito forte para que isso não acontecesse, e ela será agora gerida pela Associação dos Arrozeiros de Camaquã. Então, provavelmente essa nomeação já acontece nessa ou na outra semana aí, de Rodrigo Varlé Machado, filho nosso, prefeito, ex-prefeito João Carlos Machado. Uma boa sorte a ele. O Michel não entrou ainda, só está o Marcelão ali, o Marcelo Ferreira ali, chefe do nosso terceiro NAT do IRGA. Muito bom dia, Marcelo, bem-vindo ao programa. Hoje para falar sobre esse estudo que vocês fizeram aqui nas águas da Lagoa dos Patos, né? Correto. Bom dia, Alex. Bom dia a todos os ouvintes do programa Conexão Rural e também quem está assistindo, né? Agora essa tecnologia quase que não é uma rádio, né, Alex? Quase que é uma televisão, né? É verdade. Não, mas está bem, então. Bom dia, Michel. Bom dia, Alex. Bom dia, Marcelo. Bom dia. Vou seguir, então, a pergunta do Alex. Até, na verdade, Alex, esse estudo ele não iniciou conosco agora, ele é oriundo do resultado da tese de doutorado do Felipe Carmona, né? Isso lá em 2011, orientado pelo professor Ivanor Agnoni. Então ele fez um estudo mais aprofundado do efeito das águas salinas nos solos, né, do entorno da Laguna dos Patos. E então ele trouxe um subsídio bom para a gente poder quantificar, né, quais índices que afetam a cultura do arroz e, né, de sódio, né, de salinidade, e até onde a gente pode chegar com a irrigação se porventura a água vira a salgar, né, a água utilizada na irrigação do arroz vira a salgar, que é o que tem acontecido frequente aí nesses últimos anos de estiagem. Eu escutei o professor Humberto falando, né, e a gente refletiu, né, nós estamos também, no ano passado já tivemos um pouco de um problema de água salgada, aí, de sanidade,
E esse ano, se não ocorrer precipitações expressivas, certamente teremos problema novamente, talvez até, dependendo do que vier de precipitação, maior do que do ano passado. Pois é. Ô, Michel, quero te dar bom dia aí. Bom dia. Não sei se pegou a notícia aí de que já está com o nome do presidente definido do IRGA, né, Rodrigo Machado, e gostaria de saber como é que está essa expectativa de vocês, né, Michel, principalmente em relação àqueles planos que foram anunciados no ano passado, plano de reestruturação. Vocês tiveram já reuniões, inclusive tiveram uma agora recente com o Eduardo Milani, que é o diretor administrativo do IRGA. Como é que está essa função, em que pé anda esses projetos? O que é passado de informação para vocês, Michel? O que é passado para nós, bom dia a todos novamente, é que haverá uma reestruturação no IRGA, mais uma tentativa de reestruturação do IRGA, né? Como desde que eu entrei em 2014, sempre o IRGA está se preparando para mudanças, vamos dizer assim. Até agora, na prática, a gente não sabe nada do que vai ser assim, o que vai ser proposto. E a nossa luta como sindicato hoje, dentro dessa reestruturação, é salário mais uma vez, né, Alex? A gente está desde 2014, como tu sabe, com os mesmos valores, a gente vê o preço de tudo subir, e o nosso salário continua congelado desde do ano que foi feita a lei, 2011. Essa lei é de 2011, aprovada em 12, e nós tomamos posse em 2014. E desde lá, nem as promoções. O que me assusta é isso. O IRGA a questão não é nem valor, né? É como o IRGA é visto pelo governo. E ele é esquecido, né? Não se fazem as promoções, que eram para ser feitas 3 anos depois, então em 2017 era para a gente ter tido promoção, não tivemos. Temos colegas que ganham R$ 1.200, que o Estado tem que pagar um completivo, porque é menos que o mínimo, do salário estadual. Então a situação é isso. Eu não vejo como se reestruturar o IRGA sem passar por essa mudança de salário. Então, eu quero saber o que vai ser proposto. A gente esteve sentado com o secretário adjunto, Luiz Fernando, que nos disse, nós fizemos uma proposta de mudança no IRGA, só que o secretário Carlos Gastal, lá da Secretaria do Planejamento, avocou para ele essa responsabilidade, e ele agora está fazendo um novo grupo de trabalho, mais um, para discutir o IRGA. E nós, como sindicato, não fomos convidados a participar disso. Então, estamos pleiteando. Tivemos sexta-feira com o deputado Frederico Antunes, que apoiou a nossa demanda, e segunda-feira sentamos com o secretário Gastal. E aí vamos ver o que eles estão planejando, né? Porque, na prática, o diretor Milani, atual presidente, reuniu todo mundo no auditório e disse: teremos mudanças. Quais? Não sabemos ainda, vamos aguardar. Pois mas é interessante esse encontro de vocês aí com o Frederico Antunes, porque ele é a voz muito forte hoje no governo. Aliás, na entrevista que eu fiz com o secretário Edson Bros semana em Porto Alegre, quando eu puxei o assunto da implantação das novas rotas de voos aqui no estado, para o interior, ele falou muito de Frederico Antunes, que ele tinha sido responsável por isso. Agora, Marcelo, mudando um pouquinho do teu foco até, mas eu acho que faz parte desse contexto, já que tu és do IRGA, isso aí que o Michel fala é interessante, né? Porque nós tivemos essa semana aí o anúncio, e o site do governo do estado foi o primeiro a publicar, que o agronegócio teve recorde de exportação no segundo trimestre, e isso aí rodou todas as mídias, enfim. Mas é interessante, né, que o bônus o governo pega, agora o ônus não, né? Pô, a gente tem um centro de pesquisa, que é o IRGA, um instituto de pesquisa, que eu sempre digo que poucos estados, poucas culturas têm, e parece que o governador não conhece, ou não quer conhecer, né? E isso aí tá no governo hoje, né? Tá no governo, no palácio. Então, Alex, obrigado pela oportunidade, né? Eu estava esperando uma oportunidade para falar. Recebi a tua notícia agora do nosso novo presidente, espero que se confirme, né? Inclusive, mesmo tendo sido pego de surpresa, como sempre, né? Tu sabe das notícias antes de todos, mas eu aposto minhas fichas no Rodrigo. Eu quero dizer que fiquei, inclusive, contente com essa tua notícia. Eu acho que eu conheço o Rodrigo, não quero perder a aposta, né? Eu acho que eu apostaria com certeza nele. Eu acho que ele vai entrar com um ânimo maior, e ele é uma pessoa alinhada, né? A gente sabe que ele tem abertura lá.
e é filho do João Carlos Machado, que é respeitado aí no estado todo, é admirado. Nossa, por mim, o tempo que eu entrei, ele me recebeu, quando eu entrei no IRGA, né? E então, espero que a gente consiga fazer uma aposta boa e ganhar essa aposta com a entrada do Rodrigo. E o IRGA, ele faz parte da história do arroz no Rio Grande do Sul, né, Alex? Desde a entrada do arroz no Rio Grande do Sul, né, no início lá de 1920, por aí, o IRGA vem trazendo, tem diversos marcos na história. Eu escutei também ali o professor Humberto falando, né, de 1960, que teve mudanças, aperfeiçoamento na pesquisa, melhoria de solo, né, e quando o arroz entrou, nós não produzíamos 2 toneladas por hectare, não produzíamos 2 mil quilos. Hoje nós estamos chegando aí a 14 mil quilos de arroz, né, 14 toneladas de arroz por hectare. Imagina. E um arroz de ótima qualidade, um arroz de boa qualidade. Eu estava esse dia falando com colegas, hoje nós trabalhamos, claro que trabalhamos para o produtor, trabalhamos para a indústria, mas a gente trabalha principalmente para o consumidor final. O consumidor hoje ele recebe um arroz de qualidade, com baixo impacto ambiental, com pouco resíduo, né? É uma das culturas que claro, tem a utilização da água, né? que modifica o solo e tal, mas hoje a gente consegue uma eficiência muito boa no arroz e uma redução do uso de insumos. Isso, então, o produtor, o consumidor final está sendo beneficiado. E isso é fruto da pesquisa e da extensão que o IRGA tem aliado, né? Dificilmente órgãos só de pesquisa ou só de extensão, eles têm uma certa dificuldade na comunicação. E o IRGA tem essa facilidade de comunicação. Né? Tudo que é gerado na pesquisa é diretamente passado para a extensão e a extensão diretamente passa para o produtor. E o caminho inverso também acontece, né? O produtor ele demanda para a extensão demanda para a pesquisa e o IRGA gira, por isso que funciona. E essa valorização, ela tem que vir para a gente continuar trazendo esse benefício para o produtor. Eu fico imaginando, claro que eu sou do IRGA, né? Então eu puxo brasa para o nosso assado, mas eu fico imaginando como seria a lavoura arrozeira do Rio Grande do Sul sem o IRGA hoje. Marcelo, eu fico pensando também, tá cheando de novo aqui. Eu fico pensando também uma coisa, Marcelo, quantas escolas, né, esse trabalho de desenvolvimento da lavoura e da produtividade bancou, quantas delegacias de polícia, eu estou citando só o exemplo aqui, os exemplos bons, né, de gastos e de investimentos do Estado. Mas se nós formos analisar, uma coisa está ligada à outra, quer dizer, o trabalho do técnico, o trabalho do instituto, e eu estou me lembrando aqui do Carmona, que a gente recentemente deu o troféu ali no nosso Melhores do Campo. Quantos outros que tem aí? Quantos? Meu Deus do céu. Seria uma contrapartida absolutamente justa, né, o Michel, fazer essa valorização aí, tentar ser empático, já que a palavra hoje é empatia, né? Porque não é possível, tio, não é possível um sujeito Alex, aí formado, pós-graduado, receber o salário que está ganhando hoje no IRGA. Em 2014, o ano que nós ingressamos, se arrecadou 67 milhões de CDO. A previsão para 2021, 120 milhões de CDO. A CDO dobrou. Quer argumento melhor que isso? E a gente não foi nem promovido, que é uma promoção de R$40. Eu insisto em falar em salário, em números, porque a gente chegou num momento que não tem mais para onde fugir. Quarta-feira passada fizemos uma reunião do sindicato. Quarta vamos fazer uma nova reunião e estamos decidindo o que vamos fazer, porque a gente não é mais ouvido. É isso que o Marcelo falou, o IRGA entrega, o IRGA seguiu entregando e a gente não é visto. Tem colegas que pagam quase para trabalhar hoje, então eu acho que chegou a hora E outra, sempre há uma lei que não permite. Desde 2014 eu estou indo na Assembleia. Agora, esse ano é ano eleitoral, não podemos. Agora o Sartori botou uma lei que não pode dar aumento nenhum. Mas quando ele quis reestruturar o IP, ele reformulou seus cargos e salários e deu um bom aumento, mesmo tendo a lei.
Então, sempre haverá uma lei proibindo, né? Chegou a hora de a gente buscar uma alternativa a isso. E a gente tem que fazer uma justiça aqui no aspecto político, né? É uma justiça ao próprio secretário Kovács, quer dizer, ele teve essa boa vontade aí, eles fizeram esse planejamento aí, é que agora está nas mãos realmente da Casa Civil, onde tudo tranca. A Casa Civil é a esquina onde o trânsito complica, né? Seja para uma nomeação, seja para um projeto, e existe uma figura lá que se chama Gastal. Eu vejo falar muito bem do Gastal, que ele é muito amigo do governador e tal, mas eu não vejo a coisa funcionar, não vejo a coisa aí. Pelo menos uma justificativa para que esteja trancada. A impressão que dá é que se engaveta tudo quando chega na Casa Civil, é a impressão. Mas eu repito assim, ó, me parece que houve uma boa vontade do secretário Kovács, tanto na Emater, quanto na questão do IRGA. Agora, também ele não consegue ir lá e pegar a mão do governador e fazer ele assinar, né, Marcelo? Não, exatamente. Eu acho que a Secretaria da Agricultura nos apoiou, né, nessa demanda, mas bem isso. Chega até lá, mas o IRGA, historicamente, a sensação que eu tenho, que eu ouço dos colegas mais antigos, é isso. O IRGA sempre barra em algum lugar. E Michel, falta, me parece também, e por isso que é oportuno esse encontro de vocês aí com o Frederico Antunes, que é um deputado realmente tem muito prestígio nesse governo, principalmente, foi o líder aí que articulou várias, essas próprias questões aí dos projetos, das privatizações, e vocês fizeram muito bem nisso aí. Agora falta também mais parlamentares que abracem o IRGA, né, amigo? Exatamente. Mas eu acho que mesmo com o apoio dos parlamentares, claro que é muito importante, o executivo tem que agir, o executivo tem que apresentar alguma coisa. Ok, vamos reestruturar o IRGA, fazemos parte dessa reestruturação. De que adianta cumprir a promessa do governador de repassar os 100 milhões, os 120 da CDO? Para quê? Nós não vamos conseguir gastar. Entendeu? Então, essa promessa, vamos passar... Não adianta. O problema do IRGA não é dinheiro. O problema do IRGA é cumprir a lei. Não se precisa fazer uma reestruturação para cumprir a lei. Essa lei de passar 100% da CDO sempre existiu. Para quê? Outra... Autonomia, deixa o nosso presidente está sempre preso a decisões políticas, ele não consegue agir. O Bonetti ficou 6 meses lá, por que tu acha? Sabe? Não conseguia fazer nada, entendeu? Tudo parava, ele não conseguia nomear um assessor, tudo barrava na Casa Civil, então não adianta. A mudança é essa, é cumprir a lei. Ô Marcelo, e no campo aí, como é que tá? O que tu sente aí dos teus colegas? A tua impressão mesmo? A gente sabe que existe muita dificuldade, o sujeito tem que trabalhar com o celular dele, tem que trabalhar com o carro dele. Continua a mesma situação, né, amigo? Alex, eu admiro o IRGA, sabe? Eu admiro os meus colegas, porque o pessoal entrou em 2014 com todo o gás, né? Com todo o gás, com toda a vontade. E o que me impressiona é que quase 8 anos depois, esse gás continua. O pessoal segue com vontade, não desmotivou. Claro que certamente afeta a família, né? Tu chega em casa, hoje, que nem o Michel falou, com R$1.200 tu vai no mercado, o primeiro gancho que fez já foi os 1.200. Depois tu não tem salário, tu não tem aluguel, tu não tem como pagar as coisas. Então afeta a família, né? Afeta a casa. Agora, durante o trabalho, o pessoal tem conseguido se manter motivado, né? Motivado não, digo, fazendo o seu trabalho. Agora, a motivação, realmente, ela acaba diminuindo, né? Porque tu tem que pensar, além de todas as coisas que tu tem que trabalhar durante o trabalho, atender as suas demandas, tu tem que pensar o que fazer quando chegar em casa e não conseguir completar o restante do recurso que falta. Então, isso, de certa forma, mesmo que o servidor cumpra o horário dele, trabalho e tal, vai afetar o trabalho, né? Tu não conseguir ter uma tranquilidade para desenvolver o que tu precisa, porque o IRGA tu trabalha, não é um trabalho braçal direto, que tu chega lá, por exemplo, numa obra, passa o dia inteiro ali fazendo, né? O IRGA tu tem que pensar, tu tem que raciocinar, tu tem que se dar por conta qual é a demanda do produtor, o que ele precisa e como tu vai fazer para resolver o problema dele. Aí isso, muitas vezes tu termina o horário do IRGA ali, 5, 5 e meia, e tu vai até às 8, 9 horas da noite pensando como é que tu vai resolver o problema daquele produtor no outro dia, né? E como é que tu vai fazer isso se tu não tem tranquilidade para chegar em casa, né, e repassar também para tua família essa tranquilidade. Eu acho assim, eu admiro meus colegas porque nenhum deles faz corpo mole, né? Nesses 8 anos recebendo o que recebe, todo mundo trabalha de corpo inteiro.
Agora, que nem o Michel falou, a gente não sabe até quando é esse limite. Quer dizer, o limite já foi, porque grande parte, eu não sei quantificar, o Michel deve saber aí, mas tem colegas meus próximos que já não estão mais no IRGA. E tem muitos que, né, de outras regionais que também já não estão no IRGA. E esses caras saíram por uma colocação muito boa no mercado. Por quê? Porque eles eram bons, claro que eram bons, mas o IRGA também formou eles, né? O IRGA deu subsídio e largou um cara qualificado no mercado que vai entrar, outra pessoa também tão boa quanto, mas vai levar aí esses 5, 6 anos para se qualificar também. Então, assim, o IRGA forma mão de obra, ele forma técnicos especializados, técnicos aqui, eu digo da minha área, mas também do administrativo, da sede, pessoas que são comprometidas e sabem o funcionamento, para depois ser absorvida pelo mercado prontinho. O cara só vai ter que pagar um salário bom lá para ele, porque o resto do cara está pronto, né? E o IRGA não consegue segurar esses talentos. Eu vejo o pessoal do administrativo ali se empenhando para fazer um pedido de compra que é oneroso, sabe? Pô, tu leva, que nem o Michel falou, o problema do IRGA não é recurso, não é dinheiro. O problema do IRGA é tu conseguir utilizar esse dinheiro. Tu precisa comprar um aparelho lá. Agora esse projeto que a gente está conduzindo aí da salinidade, né, que a gente mudou o foco, mas é importante, da salinidade a gente precisa adquirir aparelhos, né, os químicos, custam R$250, sabe? Tu não consegue adquirir porque é difícil comprar, né? Ao compras tu leva lá 6 meses, 1 ano para conseguir adquirir. Então, o IRGA, eu concordo, o IRGA não falta dinheiro, mas a gente tem que ter uma mobilidade maior para poder utilizar isso aí e atender de forma mais efetiva o produtor. Ô Michel, é bom ter, né, esse respaldo aí também de alguém que está, teu colega aí que está nessa luta. Agora, a gente tem que também separar, né? Essa renda pequena aí de alguns, pode ter, tem alguns que daqui a pouco tem também 2 trabalhos, né, Michel? Agora, a boa parte dos funcionários é só um, né, amigo? Não, a maioria dos nossos colegas depende só do IRGA para sobreviver. Mas eu acho que é isso, né? Vamos aguardar segunda-feira a reunião com o secretário Gastal, porque ele está cuidando disso. Eu acho que é fundamental essa reunião. E quarta-feira vamos nos mobilizar novamente, porque alguma atitude... Foi a pergunta que a gente fez no final da reunião quarta-feira. Tá bom para vocês assim? Se não tá, temos que mudar. Então chegou a hora da gente se mobilizar, da gente se unir. Sabe que o IRGA é muito, né, espalhado pelo nosso estado, mas vamos buscar essa união e temos que ser ouvido pelo governo, porque no momento a gente se sente esquecido. E nós estaremos aqui à disposição e tão logo tenham informações, me passem, Michel, por gentileza. Marcela, vamos ter que falar de sanidade num outro momento, aprofundar mais isso aí, porque a gente está também estourando o programa e a gente tem que falar ainda com o Dr. Nestor Raia. Quero agradecer a vocês dois e vamos ter outras Alex, oportunidades. Só me permite passar uma informação, a gente está coletando agora, desse projeto, a gente está coletando solos para monitoramento, tá? Porque, porventura, se precisar utilizar a água salina, a gente precisa saber como está a situação dos solos. Então, eu deixo meu contato aí, é fácil de encontrar no IRGA, o produtor que precisar pode entrar em contato conosco, e esses produtores que têm áreas que utilizam água da Laguna dos Patos para irrigar a lavoura, então nos procure, então, nos momentos que a gente não abordou hoje, mas que nós precisamos, nesse momento, coletar amostras de solo para determinar o teor de sódio, né, e CTC e outras coisas. Mas, enfim, precisa coletar nesse momento, porque depois, lá na frente, quando o cara for irrigar, essa análise de solo leva lá 30, 40 dias e a gente não vai conseguir subsidiar. Então, a gente está fazendo esse serviço que deve ser feito aí até meados de setembro. Então, por isso que eu não posso deixar de falar dessa oportunidade aí. Tu tem uma abrangência boa, então o pessoal que tem lavoura próximo à Laguna dos Patos ou que utiliza a água da laguna, então que nos procure para a gente poder fazer esse monitoramento. Perfeito. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, Michel. Obrigado, Alex. Até a próxima. Até a próxima. Até quarta-feira com mais informações aí do Sindizirga. Doutor Nestor, a gente está criando um hábito bom aí, um saudável hábito, porque quando o doutor Odacir atrasava, o pessoal cobrava. E aí, do que hora o doutor Odacir vai entrar? Hoje já entrou cobrança aqui,
sabendo que hora o doutor Nestor ia entrar. Então é bom, né? É sinal que tá positivo. Doutor Nestor Raim, bom dia. Bom dia, Alex, bom dia aos ouvintes da Rádio Acústica. É um prazer podermos aí conversar um pouco sobre um tema específico que trouxe para analisar e alguma coisa da semana que tu queiras comentar. Primeiro, desculpa pelo atraso aí. Hoje realmente atrasou tudo aqui, mas o senhor fica à vontade para esse seu tema e depois eu tenho alguma questão aí para a gente encerrar. Não, uma questão que está atormentando alguns produtores rurais, está aumentando, é a demanda, é a instalação de linhas de transmissão de energia elétrica em imóveis rurais. E incide nisso a questão da justa indenização. O saudoso ministro Paulo Brossard dizia que na sua carreira de advogado nunca tinha visto uma indenização justa, mas compete aos advogados lutar para que seja mitigado ao máximo o prejuízo dos produtores. Sobre isso foi o doutor Buzo, o doutor Gino, que é nosso colega e amigo, e isso tem aumentado essas consultas aqui à própria Farsul e ao meu escritório sobre esse tema. E as instalações de transmissões, Alex e ouvintes, e os que também nos veem, ela tem aumentado e ela é uma imposição do poder público, é uma servidão, não é? Que é uma servidão administrativa. Não há como se opor ao progresso, porque é importante também que a energia elétrica chegue às propriedades rurais. Então não há como se opor a ela. Isso é uma remansosa jurisprudência. Os tribunais já têm decidido. Treinadores também tratam assim há muito tempo. Porém, toda essa questão se resolve na questão da prova e da perícia técnica. A necessidade nesses processos, quando acontece algo em relação à instalação de linhas de transmissão, é necessário que o perito do juiz e haja um assistente técnico por parte do prejudicado para que se comprove quais os danos reais que aconteceram ali. Deu uma trancadinha aí, né? Deu uma trancadinha. Nogueira. Voltou. Por uma plantação de nogueira. Uhum. Então, o prejuízo foi muito grande. Às vezes chega a descaracterizar a propriedade e, por vezes, não causa prejuízo nenhum, não gerando sequer dever de indenizar. Então, este é um tema em que deve-se ter muita atenção na formação da prova, para que o produtor tenha a justa indenização em relação aos prejuízos que tem, para deixar passar a torre de energia. Há casos até em que se descaracteriza toda a propriedade rural. Então isso é muito importante, esta formação desta prova, para que não haja perdas maiores. As pessoas que forem atingidas por esta situação podem procurar o nosso Sindicato Rural de Camaquã, o Sindicato Rural da sua região, procurar uma orientação, e a Farsul também está à disposição para orientar em situações desta natureza. Os seus conceitos, todos eles sempre vêm ao encontro do nem tanto ao céu, nem tanto ao inferno, né? E o senhor, inclusive, na semana passada aqui, criticou o posicionamento excessivamente político, né? Que as cortes vêm adotando, especialmente o Supremo, que é mais próximo de nós, ou pelo menos mais popular. Essa semana nós tivemos novos desdobramentos que culminou com a prisão do político e advogado, presidente do PTB, Roberto Jefferson. Como é que o senhor viu essa aceitação do pedido de prisão pedido pela Polícia Federal ao Roberto Jefferson, doutor Nestor? Bem, eu sou dos que não rezam na catedral do Roberto Jefferson, e ele merecia há algum tempo ser processado na forma da lei com direito à ampla defesa. Agora, o que o Supremo fez, mais uma vez, é uma ação atrabiliária, uma ação que atenta diretamente contra a Constituição e que constitui censura prévia, como consta do parecer do procurador Aras, do procurador-geral. Sem dúvida nenhuma, é mais um ato atrabiliário, mostrando que há uma guerra declarada entre o STF e a Presidência da República, que não nos levará a bons caminhos. Eu vejo com grande preocupação essa escalada, porque o ministro Alexandre Barroso desce ao mesmo nível das mais radicais manifestações da política brasileira, que já está num grau extremamente elevado, a fervura está insuportável, e ele adiciona mais uma pitada nesse caldeirão,
porque não era dele esta iniciativa. Ele está tomando lugar do Ministério Público, está agindo com ódio, com raiva. Isso não vai nos levar a um bom termo, e eu, que estava mais tranquilo na semana passada, já começo a me preocupar com os destinos do Brasil aí nos próximos dias aí. Uma situação bem delicada, bem complicada, praticamente uma declaração de guerra, não é? Mas isso não significa que eu imagine que o Roberto Jefferson tenha razão. Eu só estou dizendo que o Supremo Tribunal Federal está usando os meios errados para procurar reparação por ataques que necessitam de provas, somente em relação à sexualidade dos membros do Supremo, essas situações que não vêm ao caso. Isso é uma questão pessoal. O Supremo Tribunal Federal, assim como os governantes executivos, não governam com o traseiro, governam com a cabeça. Então isso não interessa. Agora, outras injúrias que são assacadas necessitam de prova. Agora, isso foi uma manobra desastrada do ministro Alexandre de Moraes. Agora, que degradante declínio, todo declínio é degradante, né? Mas que degradante declínio do Roberto Jefferson, a gente vendo aquelas imagens dele fazendo apologia ao armamento, ele que defendeu o desarmamento lá atrás, início da década de 90, no governo Fernando Collor de Mello, o qual ele fazia parte, foi mudando ao longo do tempo, inclusive foi indiciado, foi condenado pelo Mensalão, saiu da cadeia para virar anticomunista. Essa conversa toda aí, se ligando ao extremismo, as histórias são bonitas quando tem um final feliz, uma ascensão, mas quando elas são o contrário, elas deprimem também, né, Dr. Raim? Os nossos ouvintes aí são produtores rurais muito experientes, e alguns viveram muito. Todos podem ter suas paixões, as suas inclinações políticas, mas acredito que todos sabem que no meio está a virtude. Esses exageros pelos quais estamos passando não vão nos levar a bom termo. E não há atividade mais cautelosa, mais ponderada que a atividade da agricultura, compreendendo aí, obviamente, a pecuária, compreendendo todos os seus derivados. E isso que nós estamos vendo agora é uma exacerbação que não cria um clima de prosperidade, um clima de progresso, um clima sério para que se desenvolva não só a democracia, mas como as atividades econômicas e com as derivações e efeitos sociais que advêm de toda esta insegurança que estamos passando. E o Roberto Jefferson, só lembrar que ele é um grande orador, ele tem uma técnica que os advogados até devem estudar, né? Não só em postação do voz, como gestual. Ele é um grande orador, mas vamos lembrar que o Roberto Jefferson notabilizou, porque ele disse que recebeu propina para o partido, para o PTB, ele cumpriu pena, e não sei que efeitos isso geraram na cabeça dele para levar ele a esse paroxismo, a essa elevação de tom fora de propósito, com postagens ridículas, ele com uma calça de brim caindo, um revólver atorado aqui no meio, parecia um filme de western, parecia o Clint Eastwood, assim, numa versão tropical e numa versão mais magra. E a filha dele cobrou o presidente, olha aí, o senhor pode ser o próximo, vai defender ele, mas defender o quê? Que jeito? Mas pode ser 45 mil motivos aí, mais ou menos, que ele tenha, por causa do salário dele que ele recebe do PTB, que aliás nós pagamos, né? O salário dele via fundo partidário são quase 50 mil todo mês lá na conta dele, né, doutor? É verdade, o particular está pagando pelas excrescências desse dessa realidade que é o financiamento público para partidos políticos, para campanhas políticas, que é uma farra total, é uma degradação da democracia, porque vai fazer com que essas velhas linhagens políticas se perpetuem no poder. Vivemos realmente um momento muito delicado e que a qualidade da nossa democracia decaiu sobremaneira. Precisamos de um pouco mais de juízo, um pouco mais de, como se diz, comportamento republicano. Doutor, obrigado, e que vençamos hoje o São Paulo no Morumbi. Um grande abraço para o senhor. Oremos, irmão. Grande abraço a todos, um excelente final de semana.
Doutor Nestor Rai falando no Conexão Rural quando são 10h08. Pô, hoje eu estourei tudo aqui, o tempo do Roberto Martins. Obrigado pela compreensão. Faz horas que eu entregava 10 horas em ponto pro Roberto. Essa semana aí estourou e desde já obrigado pela compreensão. O Egon Paulo Rolf diz: a luta é a situação salarial dos servidores de todos os quadros efetivos, inativos e em extinção. Os piores salários do Estado devido à omissão, desconsideração e descaso dos governos há mais de 10 anos. Ranieri Souza, dando um bom dia. O Thiago Dumer. O Guilherme Azambuja também, desde Porto Alegre nos ouvindo, e muitos outros. Deu uma caidinha hoje no sinal aí do Facebook, deu uma caidinha no sinal do YouTube, mas acabou voltando tudo depois. Lembrando que amanhã tem visita aqui no Galpão da Acústica, que é apresentado pelo meu amigo Nelson Pires, professor Laci, Tio Medeirinho e o Nerceu Costa. É o recado que o Nelson me deixa aqui, o idealizador. O Nerceu é o idealizador do Festival Cachoeira de Versos aqui de Camaquã. Dado o recado, feito o programa. Obrigado, Diego. Até sábado que vem, se Deus quiser, com mais um Conexão Rural. Você ouviu aqui na Acústica Conexão Rural, o programa do agronegócio. Acústica e a hora certa. 10h10. Veterinária Raça. Tudo em medicamentos e rações para animais de grande e pequeno porte. Sementes, vacinas, vestimenta tradicionalista, acessórios para o teu chimarrão e artigos para presentes. A Veterinária Raça fica na Manuel da Silva Pacheco, 552. E o telefone 3692-3039. Todo mundo diz que